dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje é a nossa já 7ª aula de economia, isso quer dizer que já são 7 semanas, né? A gente está nesse novo formato. Lembrando que as aulas também estão acontecendo online, ao vivo, no Zoom. A gente continua com a sistemática de enviar os arquivos das atividades por e-mail e a gente tem também essa possibilidade de assistir a aula no YouTube. Então, como eu disse, é a nossa 7ª aula. Essa semana a gente mudou de slide, né? Um slide novo. Tem uma atividade pendente. Vocês deveriam ter enviado até sexta, mas fiquem à vontade para continuar enviando. Lógico que a nota vai diminuindo cada vez que vocês demoram o envio, mas podem enviar. E a gente vai dar continuidade nesse novo slide, por isso que eu não vou corrigir esse exercício anterior, porque muita gente ainda não enviou. Vamos esperar aí todos conseguirem responder. Provavelmente semana que vem a gente já corrige esse exercício anterior, eu já envio novos exercícios e vocês ficam com uma folga aí, uma tranquilidade essa semana sem novos exercícios, mas temos novos assuntos, aproveitem para estudá-los, vamos ver que assunto novo é esse, vamos lá? Então a gente começa hoje, problema econômico 2, dando continuidade, né? Então o objetivo hoje é a gente aprofundar, continuar aplicando o que a gente aprendeu, só que com novas informações, e a gente vai ver novos exemplos. Então a gente começa com elasticidade, são os nossos novos objetivos. Então a gente vai ver elasticidade, preço da demanda, preço cruzado da demanda, renda da demanda e preço da oferta, e aí teremos algumas atividades, alguns exercícios. Então vamos entender primeiro o conceito. É a alteração percentual em uma variável, dada uma variação percentual em outra. Sempre com éteres páreos, sempre as demais variáveis fixas. Sabendo que depois a gente vai analisá-las. Muito bem. Então, qual é o aprofundamento? A gente viu as variações, as relações entre elas, e aí eu vou saber percentualmente quanto afetou uma em relação à outra, para eu poder observar melhor, para eu poder visualizar melhor, decidir o que eu vou fazer, perceber o que aconteceu, variou o que eu esperava, não variou, foi menos do que eu esperava, foi mais do que eu esperava, o que eu faço com isso? Continuo variando o preço, por exemplo, continuo não variando, enfim. Então eu estou vendo sinônimo de sensibilidade, então eu estou vendo quão sensível é o meu cliente em relação a uma alteração de preço, qual foi a resposta, qual foi a reação desse meu cliente, o que mudou em relação à variável. Então a elasticidade a gente vai perceber o que aconteceu, qual a relação. Então, alguns conceitos. A elasticidade preço-demanda, sou eu vendo a variação percentual na quantidade demandada em relação, dada a variação percentual no preço do bem. Elasticidade renda da demanda, variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação em relação ao percentual na renda. A elasticidade preço cruzada da demanda, sou eu verificando a variação percentual na quantidade demandada em relação, dada a variação percentual no preço de outro bem, complementar, bem substituto, bem normal, enfim, qualquer outro bem. E por fim, a elasticidade preço da oferta, variação percentual na quantidade ofertada, dada uma variação percentual no preço do bem. Vamos ver o que é isso, como é isso. Vai ter uma formulazinha, para a gente começar a calcular. Visualmente pode parecer difícil, mas vocês vão ver que é tranquilo. Então, a variação preço da demanda é uma variação percentual na quantidade demandada, que é o Q, QD, quantidade demandada, em relação, dada uma variação percentual no preço do bem, P é o preço. Então, eu estou vendo a variação de preço da demanda, o triângulozinho é a variação, Então a variação em relação à quantidade demandada, em relação à variação percentual do preço, é isso que a gente vai ver. Mede a sensibilidade, quanto variou, se variou, a resposta dos consumidores quando ocorre a variação no preço de um bem ou serviço. Então a elasticidade de preço da demanda é sempre negativa. Então vai dar um valor negativo, só que a gente coloca aqui, entre chaves, para dizer que o preço vai ser sempre positivo, o resultado mesmo dando negativo, eu uso ele positivo.
A gente chama disso de em módulo. O valor é expresso em módulo positivo. O que era sem a chave negativo, com a chave fica positivo. Então a fórmula sou eu verificando a variação da quantidade em relação à variação do preço. Pego isso e vai dar um percentual. Vamos ver como fica. Exemplo. Calcule a elasticidade do preço da demanda em um ponto específico. P0 é o preço inicial, R$20. P1, o preço final, R$16. Então o preço diminuiu de 20 para 16. A quantidade 0, a quantidade inicial é 30. E a quantidade próxima, a quantidade final, a quantidade 1, é de 39. Então quando o preço variou de 20 para 16, houve uma variação de preço de P, né? Uma variação do preço, houve uma variação na quantidade, cá embaixo, de quando era 20, eram 30, quando passou para 16, foram demandadas 39. Então a gente vai ver esse raciocínio. Veja que é D de demanda, uma variação de preço de P0 para P1, de 20 para 16, levou uma variação de quantidade de 30 para 39, já raciocinando com os slides anteriores, o que aconteceu? Com a diminuição do preço, aumentou a quantidade demandada, digamos, normal, né? Esperada. Essa é a consequência. Muito bem. Então vemos aí a aplicação da fórmula. Então, a variação de preço é P1 menos P0 dividido por P0, ou seja, P1, preço inicial, menos preço final, P0 sobre 20. Pega a calculadora, vamos usar, né? 16 menos 20 dividido por 20, menos 0,2, ou seja, 0,2 é 20%. Então, diminuiu o preço em 20%. A quantidade, Q1 menos Q0, de 39 para 30, dividido por Q0 por 30, variou 0,3, ou seja, 30%. Confiro para ver se é isso mesmo. Então, vou achar a elasticidade, o E de preço-demanda, 0,3, então a variação da quantidade sobre a variação de preço, menos 0,2, confiro, é igual a menos 1,5, só que no módulo, né, positivo, então variou 1,5. Ou seja, o que houve? Com a queda de 20% no preço, a quantidade demandada aumentou 1,5 vezes os 20%. Ou seja, 1,5 vezes 20, confiram, dá 30. Ou seja, 30%. Então, o meu cliente variou na sua demanda com a queda do preço 1,5 vezes os 20%, ou seja, variou 30%. Então, qual é a elasticidade? 1,5 vezes. Então, aumentou 1,5 vezes. E aí a gente vai verificar essa tendência, né? Com a variação do preço em 20%, 1,5 vezes. E eu vou vendo se isso se repete. Eu aumentando o preço ou diminuindo o preço. Nesse caso aqui houve uma diminuição e eu vou vendo, observando o que o cliente está, como ele está sensível a essa variação de preço. Ok? Então a gente vai dizer que a demanda é elástica ou inelástica ou de elasticidade unitária. Vamos ver o que é isso. Ela vai ser elástica quando houve uma variação percentual no preço, leva a variação percentual na quantidade demandada em sentido contrário. Por exemplo, 1,5 foi o que aconteceu no exemplo, né? Significa que, dado uma variação percentual, por exemplo, de 10% no preço, a quantidade demandada varia em sentido contrário em 15%, ou seja, 50% a mais. Isso revela que a quantidade é bastante sensível à variação do preço. Foi o que aconteceu no exemplo, sensível, né? A variação do meu cliente. Poderia ser inelástica, significa uma variação percentual no preço, leva uma variação percentual na quantidade demandada em sentido contrário, só que muito pequeno. Pequeno é inelástico. Neste caso, os consumidores são pouco sensíveis, ou seja, inelasticamente, a variações de preço. Uma variação de, por exemplo, 10% no preço, leva uma variação na demanda desse bem apenas 4%. 4% é pouco. Então eu vou definir mais para frente o que é pouco. Então 4% é quem já está dizendo que é pouco, mas eu vou dar uma referência para vocês dizerem o que é pouco. Lógico que depois, com a prática, a gente vai ver que
isso vai influenciar em tantos reais, e isso é pouco ou muito, dependendo do porte de empresa, de quanto é o meu custo. Nessa linha de raciocínio a gente vai analisar. E a demanda de elasticidade unitária, neste caso uma variação percentual no preço, implica na mesma variação percentual na quantidade demandada, em sentido contrário e no mesmo valor. Se o preço aumenta 10%, a quantidade também cai em 10%, eu chamo de demanda de elasticidade unitária. E aí vários fatores vão influenciar, né? Por mais que a gente defina coéteres páreos, a gente não vai mudá-los, mas a gente sabe que tem influência deles. Então, bens substitutos, influencia. Quanto mais bens substitutos, mais elástica é a demanda, pois dado o aumento de preço, o consumidor tem mais opções para, entre aspas, fugir do consumo desse bem. Quanto mais essencial o bem for, neste caso, quanto mais essencial, mais inelástica é a sua demanda. Geralmente são bens de consumo saciado, sal, açúcar, passagem de ônibus, depende do meu universo, depende de qual cliente, depende do perfil do meu cliente, né? Importância relativa do bem no orçamento do consumidor, quanto maior o peso do bem no orçamento, mais elástica é a demanda. E horizonte de tempo, quanto maior o horizonte de tempo, mais elástica é a demanda, pois um intervalo de tempo maior permite que os consumidores de determinada mercadoria descubram mais formas de substituí-la quando seu preço aumenta. Então, as análises dependem das nossas necessidades, pode ser no tempo uma análise diária, semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, ou até mesmo de um ano, tendo em vista as nossas, por exemplo, demonstrações contábeis. Tudo bem, pessoal? Muitas informações, espero que vocês tenham absorvido bastante coisa, mas se tiverem dúvidas, no Zoom online, no WhatsApp, no e-mail, fica à vontade, estou à disposição, em breve mando mais exercícios. Até a próxima, valeu, até mais.